Clarissa, o que é a moda infantil hoje? Bom, a moda hoje ela está muito diferente de como ela era tratada há décadas atrás. Antes, a moda infantil ela era tratada de uma forma muito mais informal. Então, a gente vê hoje muito nas passarelas essas crianças trazendo tendências e ditando algumas regras de coisas que são vistas nas passarelas de gente adulta, né? Então, a gente vê muitas tendências que elas trazem e incorporam. Mas, é claro, tem que ter todo um cuidado e todo um bom senso ao selecionar esses looks. A gente não pode esquecer, na verdade, que são crianças e que elas necessitam de um cuidado maior, de uma atenção maior, principalmente quando se refere a esse encantamento, essa questão da brincadeira. Então, tem de ter o moderno, porém, não tão moderno assim, porque a gente está falando de crianças, né? Como você disse, tem muita coisa de passarela que os pais acabam vestindo as crianças, né? Mas tem a questão do conforto também, tem que estar atento, né? Com certeza, é uma criança, né? Então, assim, o adulto, ele tem o look ideal para vestir em toda e qualquer ocasião. A criança também. Mas a gente vê muito aqueles pais que transferem um pouquinho do seu gosto pessoal e do próprio guarda-roupa para o guarda-roupa dos filhos. E é aí que a gente tem que ter um certo cuidado. Acho que trazer algumas tendências, copiar alguma coisa ou outra é bacana. Mas a criança, ela vai ter o seu gosto, as suas preferências. Então tem que saber casar, claro. Não vestir elas exatamente como elas realmente querem sair de casa. Mas, é claro, também não vestir como você gostaria de ser vestido. E lembrando, Clarissa, que as meninas, desde pequenas, são sempre vaidosas, né? Com certeza. E elas, principalmente, são aquelas que querem realmente, às vezes, se vestir igual as mães. Então, aí cabe o bom senso da própria mãe em saber distinguir, né? Aquilo que realmente fica bacana dela, na filha, ou não. Claro que algumas tendências são muito fortes e acabam sendo transferidas de mãe para filha. Porém, tem que ter um certo cuidado, principalmente na questão do comprimento da roupa, do tecido, se tá muito justo, se não tá, porque querendo ou não, a criança precisa de liberdade, né? Então, ela se expõe de uma forma muito maior na questão da brincadeira, na questão dos ambientes. Então, tem que ter um certo cuidado e, principalmente, bom senso. Isso a gente vê já nesse primeiro look. Isso mesmo. A gente tem aqui duas tendências muito fortes, que a gente vê muito adulto usando, que são as rendas, tá? O off-white, que é um tom realmente que tá super em alta. Além das rendas, a gente já vê aqui na bermudinha o desfiado, né? Que a gente fala que é uma tendência à questão do destruído, né? E também aqui esses tons mais pinks e as taxas. Então, aí a gente tem três características bem marcantes numa bermuda que muita gente adulta usa e que, claro, tem como trazer para criança até uns 10 anos de idade? Tem, fica bacana, mas tem que ter um certo cuidado. Não um short para usar tão justinho, né? Então, dependendo do corpinho e do formato, é bom tomar esse cuidado para não ficar aquele shortinho muito justinho e muito curtinho. Bom, a proposta desse look também, ela tá bem atual. A gente tem aqui uma tendência que é o étnico. Então, a gente pode reparar que não são tons pastéis, muito pelo contrário. O étnico, ele vem em tons bem vibrantes, como a gente está vendo nessa proposta aqui, que é um macaquinho, na verdade. Então, o comprimento dele tá super bacana, ideal, não tá algo nem muito curto. É bom ter bastante atenção que nesse caso desse macacão, ele tem que ser usado realmente bem larguinho, não é um macacão para se usar muito justinho, tá? Então deixa a criança livre, deixa ela leve e tá super atual. A proposta desse vestido, ela também tá bem atual. A gente tem aqui um vestido estilo trapézio, tá? E além disso, uma outra tendência aqui nesse vestido é a estampa azulejo, que ela continua super forte agora nessa próxima estação, outono e inverno. E foi uma tendência também bem marcante do verão. Os meninos também têm a sua vez no quesito estilo. Aí, como vocês podem ver, a gente selecionou uma peça que é uma bata, numa malha, que é um tecido bem leve, que tem super a ver com a proposta. Então, é uma peça moderna também, é atual, porque é uma peça que faz parte do guarda-roupa masculino adulto. E por que não da criança, do menino, né? Daí, para acompanhar o look, a gente escolheu essa bermuda, tá? Que é uma sarja 100% algodão, que também tem tudo a ver com a bata, que já vem numa malha, num tecido leve e também numa bermuda para acompanhar esse tecido. Bom, a proposta desse look, ele tá bem interessante e atual. Por quê? A gente escolheu uma peça que faz parte do guarda-roupa masculino adulto, que são as camisas, mas a gente optou por um tecido leve, suave, que é o linho, até para não perder essa essência da criança despojada e brincalhona. Para acompanhar o look, a gente selecionou uma bermuda em sarja, tá? No tom off-white, que também é uma tendência. Então tá um look bem meia estação e também super atual para criança.